Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma questão extremamente delicada nas empresas, que é a questão da delegação. A delegação ela é muito importante porque muitas vezes o gestor se torna um gargalo, ou seja, o fluxo dos processos eles empacam no gestor, porque precisa de uma decisão do gestor, ou porque precisa de um relatório que só o gestor pode fazer, ou porque precisa de um documento que só o gestor pode. Então, muitas vezes a delegação é importante por causa disso, porque à medida que o gestor distribui para a sua equipe, compartilha com a sua equipe essas atividades, ele deixa de ser uma barreira, uma represa no fluxo, né? E ele passa a fluir, o processo corporativo passa a fluir de uma forma muito melhor. Então, por isso é que a delegação é tão importante. Mas o que faz com que ela não aconteça nas empresas não é falta de técnica, não é falta de metodologia. Nos nossos cursos e treinamentos, a gente ensina muitas técnicas para realizar a delegação de uma forma produtiva e eficaz. Mas o que a gente observa é que não é a falta de técnica, muitas vezes, o que impede que o processo aconteça. É um simples fator inerentemente humano, que é o medo. Isso mesmo, o medo. O medo, por um lado, do próprio funcionário, que muitas vezes está numa zona de conforto, ele está muito seguro, muito tranquilo das tarefas que executa e muitas vezes não tem interesse em absorver uma responsabilidade maior que ele não tem segurança de que vai conseguir realizar. E existe o medo também por parte do gestor de que o funcionário não realize as tarefas a contento, ou seja, com a mesma qualidade e dentro dos prazos pré-fixados, ou até mesmo em alguns casos, o líder ou o gestor tem medo de que o funcionário realize a tarefa até melhor do que ele. Né? Para um gestor que não tem uma segurança, um ego estruturado, isso pode machucar, pode doer. Então, o gestor muitas vezes tem medo. O funcionário tem medo, o gestor tem medo. Então, muitas vezes é mais interessante manter as coisas como estão. Às vezes o funcionário até se queixa. Porque eu gostaria, porque meu chefe não passa, porque não sei o que, ele é sobrecarregado. Vocês podem observar que muitas vezes a média gerência, os cargos de supervisão, de coordenação são os mais sobrecarregados. Isso é falta de delegação. E às vezes o funcionário pode até se queixar disso. Mas na prática, quando o gestor vai fazer o processo de delegação, o funcionário recua, se assusta, porque tem medo daquela responsabilidade. Aí, em contrapartida, muitas vezes, o que o gestor faz até? Porque, para não dizer que não delega, muitas vezes ele é pressionado pela direção ou pela estrutura corporativa, muitas vezes ele sofre uma pressão, então o que ele faz? A gente brinca nos cursos que ele delarga, né? Ele não delega, ele delarga, ele joga aquela atividade na mão do funcionário. Isso não é delegar. Delegar é você preparar o funcionário para exercer aquela função, treiná-lo, capacitá-lo, acompanhá-lo, ver se ele está tendo dificuldade, dar todo o suporte, todo o direcionamento e autonomia para que ele realize aquela atividade. Isso é delegar. O resto é delargar. Você jogar a atividade na mão do funcionário e simplesmente depois, quando não der certo, não falar, tá vendo? Eu falei que só eu podia fazer aquela atividade. Isso é o que a gente fala que é o delargar. E também é extremamente prejudicial. Né? Então, em ambos os casos, então já que eu sou pressionada, então eu simplesmente jogo a atividade na mão da pessoa. Então, isso também não ajuda nem um pouco. Então, fica a dica dele de hoje, reflita sobre os motivos que fazem com que você tenha dificuldade de delegar e avalie bem se não pode ser uma dessas questões que a gente está abordando aqui, tá bom? Esse nossos cursos e treinamentos. Se você tiver mais alguma dúvida, fale conosco, posta aqui que a gente responde para você, tá bom? Por hoje é só. Um beijo grande, até a próxima.